Este é o som do América Dividida, sempre com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis, que está em Washington, D.C. Olá, Bruno, bem-vindo. Olá, boa noite, obrigado. Os noticiários aí, disseste-nos, Bruno, têm sido dominados pelo tufão Milton. Isso está a notar-se na campanha? Está a notar-se, ou seja, por um lado é um pouco interessante realmente perceber que aqui as notícias que as pessoas veem, os canais, até canais como a CNN, são diferentes, não é? Tem uma versão bastante diferente daquela que nós vemos aí e, portanto, muito menos focada no noticiário internacional. Por exemplo, em nota de rodapé, lá de vez em quando aparecia uma referência à chamada entre o Biden, a Kamala Harris e o primeiro-ministro de Israel, mas realmente era uma coisa de rodapé, quando muito. Mas os principais canais noticiosos realmente focaram sobretudo na tempestade e isso de facto também parece influenciar a campanha, ou seja, Donald Trump, que aparentemente às vezes parecia desvalorizar um pouco estas coisas, veio dizer atenção que isto é mesmo grave e tentou no fundo reforçar esta narrativa que o governo não está a dar a resposta devida porque gasta o dinheiro com os imigrantes ou fora dos Estados Unidos e não com os americanos, e Kamala Harris, no fundo, a acusar Donald Trump de ser mais um exemplo de desinformação, de insensibilidade, de tentar usar os problemas para ganhar votos em vez de resolver os problemas e insistir que tem havido uma resposta eficaz e até há uma colaboração entre Estados republicanos, como a Flórida, por exemplo, e o governo federal, que é obviamente o Partido Democrático de Biden e de Harris. Mas, portanto, claramente tem estado também muito presente nas dinâmicas eleitorais e tem afetado, enfim, já falámos até um bocadinho nisso, quer dizer, tem afetado a possibilidade de fazer campanha, por exemplo, na Flórida e noutros estados, mas sobretudo na Flórida, neste momento, que é onde realmente a tempestade está a ter um impacto muito grande. Importa também falarmos sobre o comício de Trump em Scranton, na Pensilvânia. Ainda há pouco estava a ver imagens. Bruno, o que é que destacas? Pontos altos do discurso e já agora como é que estão as sondagens na Pensilvânia? Bem, há aqui uma curiosidade, que Scranton é a cidade natal de Joe Biden. Ele vive no Delaware e, portanto, foi senador do Delaware, mas que é um estado muito próximo, vizinho, portanto, mas realmente é desta zona e essa dimensão, digamos, de identidade de alguém de uma origem trabalhadora, desta zona do Rust Belt, não é? Da cintura dos estados mais industrializados da América, isso era muito importante. Portanto, no fundo, Trump veio aqui combater o Partido Democrático, digamos, na casa do seu inimigo histórico, embora Joe Biden já não seja o candidato, não deixa de ser uma figura importante e uma referência para os eleitores de Kamala Harris. Eu diria que o que se destaca é talvez o maior esforço de tentar reduzir o tempo de antena de Trump e aumentar alguma disciplina do discurso através de vídeos, ou seja, no fundo, claramente a organização da campanha optou por interromper mais Donald Trump com vídeos que no fundo reproduzem os temas centrais da campanha, também são usados para atacar Kamala Harris, por exemplo, um tema que tem sido muito repetido em torno destas várias entrevistas que ela deu. Numa delas ela disse que basicamente tinha concordado com o essencial da presidência de Biden, que não lhe ocorria nada que ela mudasse de fundamental. Obviamente isso não seria muito espantar, uma vez que ela era vice-presidente dele, mas realmente em termos eleitorais não é talvez a melhor mensagem, e é uma mensagem que os republicanos procuram passar, que é os democratas estão há demasiado tempo no poder e não vai acontecer nada de novo, claro. Exatamente, se quiserem mudança têm de votar em nós, e realmente é verdade que nos últimos 15 anos só durante um mandato de Trump é que os democratas estiveram fora do poder e, portanto, mais uma vez isso mostra que esta eleição tem tudo para ser ganha pelos republicanos e por Donald Trump. Se isso não é claramente assim, é porque há esta enorme polarização e também muita desconfiança de muitos eleitores em relação a Donald Trump. Bruno, ainda ontem falávamos sobre os planos económicos de Donald Trump, que teriam custos gigantes com impacto na dívida nacional, mas nada disto parece afetar o apoio de um dos empresários mais ricos dos Estados Unidos, a Trump, falamos de Elon Musk. Isso é normal? Bem, eu diria, não é normal haver apoio de milionários e bilionários, até agora temos de falar sobretudo de bilionários, na política americana. Realmente as campanhas são extremamente caras, estima-se que esta será talvez a mais cara da história, 16 mil milhões, enfim, todas as eleições, não apenas as presidenciais, mas portanto isso implica realmente mobilizar fundos enormes e só é possível com realmente pessoas muito ricas, sendo que nos Estados Unidos, por causa de uma decisão bastante controversa do Supremo Tribunal, dominado por juízes conservadores já há bastantes anos, não é possível limitar, no fundo, o dinheiro que as pessoas gastam numa campanha, sobretudo através da figura dos chamados super PACs, que no fundo são uma espécie de veículos para transmitir ideias
desde que não estejam diretamente filiados numa campanha, não há limites ao que pode aí ser gasto, por quem quer que seja, e, portanto, isso torna as coisas muito diferentes, por exemplo, da Europa, além também da multiplicação de primárias, etc., de eleições antes das eleições. Portanto, tudo isso complica muita coisa. Isto realmente obriga à mobilização de muitos fundos e de muitos milionários e bilionários. Aqui o que é mais extraordinário é este envolvimento tão direto de alguém como Elon Musk, que é o homem aparentemente mais rico do mundo neste momento e mais rico dos Estados Unidos, que tem empresas que obviamente precisam de clientes de todas as cores políticas e por exemplo, a Tesla, que vende carros elétricos, à partida até teria um eleitorado se calhar mais democrático, mas realmente ele não hesitou não só em financiar nos bastidores, isso é algo que muitos fazem, mas em aparecer publicamente a colocar, enfim, mensagens de apoio no Twitter, que é obviamente também uma empresa dele, agora chamada X, a Donald Trump, mas inclusive a participar até em eventos da campanha, em comícios. Isso é mais extraordinário. Claramente, aí o fator crucial não é a questão económica. Eu duvido que haja aqui um interesse económico evidente para Elon Musk. Há que lhe dar esse crédito, se quisermos. Portanto, acho que o fundamental realmente são questões ideológicas, convergência de uma certa visão do mundo. Portanto, acho que desse ponto de vista há que reconhecer que Elon Musk parece ser movido sobretudo por isso e não tanto por aqui por um cálculo económico, onde, como eu digo, é bastante duvidoso por várias razões, inclusive essas de todos os economistas dizem que seja por via de cortes de impostos, seja por via também de estes impostos alfandegários de 20% generalizadamente, portanto, produtos inclusive vindos da Europa, de Portugal, etc. E 100% sobre produtos vindos da China e de outros países, digamos, que são vistos ainda como mais inimigos dos Estados Unidos por Trump. Isso teria um efeito brutal em termos de inflação, de caos económico, de aumento da dívida, seria do dobro daquilo que é estimado em relação, por exemplo, a Kamala Harris, embora também seja verdade que Kamala Harris também está a prometer baixar alguns impostos, aumentar os apoios, portanto, nos dois casos, os dois teriam um impacto negativo em termos de crescimento da dívida dos Estados Unidos, mas apesar de tudo Kamala Harris de uma forma um pouco mais moderada, mas claramente aqui o que prevalece são fatores ideológicos e não económicos neste apoio de Elon Musk e de vários outros bilionários, por exemplo, Peter Thiel, etc. Apesar de tudo, realmente têm esta vantagem, teriam com Trump de grandes baixas de impostos sobre os mais ricos e também desregulação, ou seja, menos controle do Estado sobre as suas atividades económicas. Entretanto, Bruno, mais um líder republicano, desta vez Mitt Romney, a criticar Trump por desinformação sistemática. Bruno, tu que estás em plena capital dos Estados Unidos, consegues perceber se há uma espécie de um movimento organizado de republicanos anti-Trump? Bem, isso realmente existe e é excepcional na história americana. A história americana é caracterizada desde meados do século XIX. O Partido Republicano é criado em 1854, o Partido Democrático é ainda mais antigo, mas desde meados do século XIX que são os dois partidos que disputam e ganham alternadamente eleições. Às vezes uns dominam mais num período, outros noutro, mas realmente um fenómeno tão marcado, tão importante de dissidência é muito raro. Aconteceu com alguns democratas no sul dos Estados Unidos, que eram democratas muito conservadores e com uma ideologia, digamos, para sermos claros, bastante racista, por causa do movimento, digamos, de crescente igualdade em relação aos americanos negros, aos afro-americanos. Portanto, isso aconteceu, mas, de facto, é muito raro e aqui temos um fenómeno semelhante, ou seja, temos grupos organizados, temos o Lincoln Project, por exemplo, que é muito ativo também nas redes sociais. Temos Republicans for Harris, portanto um movimento especificamente para apoiar esta candidatura e com nomes que não são propriamente de segunda linha. Já falámos aqui, por exemplo, Liz Cheney. Mitt Romney foi candidato presidencial e não foi assim há tantos anos, foi o candidato presidencial dos republicanos contra Obama. E realmente o que eles insistem muito é, neste aspecto, nós não mudámos, o Partido Republicano é que mudou, nós continuamos a ser conservadores, continuamos a querer respeitar a Constituição, os princípios históricos do republicanismo, de Ronald Reagan, até de Lincoln, que é o pai fundador do Partido Republicano, portanto, por exemplo, de defesa da democracia, seja nos Estados Unidos, seja fora dos Estados Unidos, apoiando a Ucrânia, etc. E, portanto, é realmente um movimento significativo e até, curiosamente, nestes passeios aqui pela capital, cruzei-me com um ciclista todo equipado, digamos, com bandeira americana, bandeira da Ucrânia também significativamente, e com uma t-shirt exatamente desse movimento Republicans for Harris. E, portanto, realmente não é um ou outro, não são apenas um ou outro líder mais insatisfeito, é um movimento relativamente organizado. Vamos ver se tem algum impacto, nomeadamente nestes estados oscilantes e entre os eleitores mais moderados, mais centristas,
que podem ou não votar em Trump ou até mesmo mudar, digamos, o seu voto e votar numa candidata democrata, em Kamala Harris. A fechar, temos a nossa curiosidade do dia. Muito se tem falado da tendência de Trump para simpatizar com ditadores que se eternizam no poder, mas, Bruno, o presidente dos Estados Unidos tem ou não tem limitação de mandatos e como é que isso funciona? A história é mais complicada do que simplesmente dizer sim ou não, ou seja, até 1948, ou se quisermos ser rigorosos, até 1951, quando essa emenda constitucional, a 22ª emenda à Constituição americana foi aprovada, realmente não existia um limite de mandatos formais, legais, constitucionais. Portanto, os presidentes podiam ser reeleitos às vezes que entendessem, e houve um presidente, o presidente Franklin Roosevelt, o presidente democrata durante o período da Grande Depressão e depois da Segunda Guerra Mundial, que foi eleito 4 vezes. Acabou por não completar 4 mandatos, porque morreu logo a seguir a ser eleito pela 4ª vez em 1944, mas realmente isso era possível. Não era a prática habitual e, na verdade, nenhum presidente foi eleito mais do que 2 mandatos, até Franklin Roosevelt, porque pela força do precedente e da tradição, ou seja, o primeiro presidente, o pai fundador dos Estados Unidos, o presidente Washington, o George Washington, realmente foi eleito por unanimidade nas 2 vezes e optou por, ao fim de 2 mandatos, ir para casa, para a sua quinta em Mount Vernon e, portanto, no fundo estabelecer este precedente que é, nos Estados Unidos, ninguém, por muito popular que seja, é presidente pela vida toda. Portanto, há um limite razoável numa democracia, numa república, ao poder que alguém pode exercer e, portanto, isso criou um precedente muito poderoso. Foi quebrado por Franklin Roosevelt em circunstâncias excepcionais, mas depois isso levou a uma reação de crítica que acabou por levar a esta emenda constitucional e, portanto, à partida, a não ser que Donald Trump realmente se torne num ditador, ou seja, ponha de lado a Constituição, faça uma espécie de autogolpe, realmente ele não pode formalmente fazer mais do que ser eleito agora e cumprir 4 anos de um segundo mandato, mesmo descontínuo. O que conta aqui é esta regra, 2 mandatos no máximo, e portanto Donald Trump, à partida, legalmente, constitucionalmente, não poderá fazer isso. Bruno Cardoso Reis, obrigada, a partir dos Estados Unidos, obrigada pela análise, Bruno. Um bom dia para ti. Obrigado, bom dia. Até amanhã. Até amanhã.